Olá, minha gente bonita e inteligente! Aqui quem fala é a Tia Pri. Eu sou professora de Biologia aqui do nosso portal InfoEnem e preparei para você uma videoaula onde eu vou apresentar algumas características importantes para que você compreenda os próximos assuntos que também estarão aqui na forma de videoaula para você. Na aula de hoje nós vamos conhecer o quê? Os seres vivos que são patogênicos, ou seja, aqueles seres vivos que causam doenças. Qual é a característica geral desse cara? E, além disso, os conceitos que eu preciso compreender para conseguir identificar isso no ciclo de vida de algumas doenças que eu separei para conversar com vocês aqui. Bora lá começar então? Primeiro, bate só um zóio nesse resumão que eu preparei para você colocar no seu caderno. Pronto? Então continua comigo. Quais são esses seres vivos? Se você pensar que até o presente momento existe cerca de 1,5 milhão de seres vivos, esses caras aí, alguns deles causam doenças. Quais são eles? Vírus, todos. Bactérias, algumas. Fungo, alguns. Protozoários, alguns. Vermes, alguns. Qual é a característica de cada um deles? Se eu olhar para um vírus, e nós temos uma videoaula só falando sobre vírus aqui no nosso portal, o que você identifica de super relevante sobre eles? Todos os vírus são acelulares, ou seja, não possuem célula. É o que difere ele em relação aos outros organismos. Doenças que são causadas por vírus, comumente nós chamamos de viroses. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, mas empregada de forma não adequada. Por quê? Porque a maioria das doenças apresentam sintomas em comum. Então é muito normal você chegar com um quadro de diarreia, por exemplo, no hospital e o médico virar e falar que você está com uma virose, quando, por exemplo, você poderia estar com uma verminose ou com uma protozoose, tá? Então é uma expressão meio que caiu assim de forma sem sentido, mas é importante que você saiba que falou em virose, você está falando de doença causada por vírus, obrigatoriamente, certo, meu querido? Qual é o outro organismo que causa doença aí? Se eu olhar para as bactérias, elas fazem parte do reino Monera. Qual é a característica dos organismos desse reino? Todos são unicelulares, então o corpo desse ser vivo é formado por uma célula. Alguns se organizam em colônias, mas o indivíduo em si é uma célula só e todos eles possuem o tipo de célula que nós chamamos de procariótica. Por quê? É uma célula desprovida de núcleo, não tem um núcleo para guardar o material genético. Dentro do reino Monera, nós temos as bactérias e algumas delas causam doenças. Algumas são patogênicas, são parasitas, se alimenta do ser vivo vivo, ok? E aí eu tenho doenças causadas por bactérias, que nós chamamos do quê? Bacterioses. Quando eu chego no grupo dos fungos, eu estou falando de outro reino de seres vivos, tá? Que reino é esse? O reino fungi. Acontece que dentro do reino fungi, qual é a característica desses caras? Eu vou ter fungo que é unicelular, então o corpo do cara é só uma célula, mas eu tenho fungos que são pluricelular, ou seja, são muitas células que formam o corpo desse cara aí. Mas essas células, esse indivíduo pluricelular não se organiza em tecidos, ok? Ele é só um aglomerado de células aí. E todos os fungos são o quê? Eucariontes, ó, percebe? Tem uma célula eucariótica, que é aquela célula que possui um núcleo aonde eu guardo o meu material genético, o meu DNA, o meu RNA, ok? Qual é a diferença que eu percebo de fungo com bactéria? Se eu comparar os fungos unicelulares com as bactérias que são unicelulares. Duas. O tipo de célula, bactéria é procarionte, fungo é eucarionte e, mais um detalhe, bactéria tem parede celular,
Fungo também, mas a composição química é diferente. A parede celular de uma bactéria é constituída de peptidioglicano. É um carboidrato junto com a proteína que forma um emaranhado e torna esse cara aqui resistente. E o fungo, a parede celular dele é constituída de um carboidrato chamado quitina. Quando eu chego no grupo dos protozoários, eu estou falando daquele cara que é unicelular e eucarionte. Qual é o reino que os protozoários estão? Dentro do reino protista, onde você também inclui as algas. Acontece que existem algumas diferenças. Quando eu olho para os protozoários, todos são unicelulares, ok? O corpo dele é formado por uma célula. Eles são eucariontes. As algas têm outras características aí. Se eu comparar, por exemplo, um protozoário com um fungo, lembrando que eu tenho protozoário unicelular e fungo unicelular, qual que é a diferença que eu vou ver? Já que ambos unicelulares são eucariontes. A diferença é simples. Protozoário não tem parede celular. O único envoltório que delimita o corpo desse cara, a célula desse cara, é a membrana plasmática, beleza? E se eu falar em doenças causadas por protozoários, qual seria o nome adotado para isso? Protozooses. E doenças causadas por fungo? Micoses, tá? Então fica aí a dica para você. Outro grupo que causa doença aqui são os vermes. E falando de verme, cara, você tá falando do quê? Você tá falando de animais. Os caras estão dentro do reino animal. Qual é a característica dos organismos do reino animal? Todos são pluricelulares, muitas células. No caso dos vermes ainda, eles formam tecidos, ok? E todos são eucariontes. E aí você deve estar se perguntando, como vou diferenciar então um verme de um fungo que é pluricelular eucarionte, já que ambos têm essa característica? Simples. Animal não tem parede celular, ok? E o que eu fiz aqui para nós nessa série de videoaulas? Separei algumas doenças clássicas para conversar com você. Eu peguei as doenças que são causadas por protozoários. Qual? Malária e doença de Chagas. E doenças causadas por vermes. Quais? Eu peguei aí para você. Vermes plateumintos, sim, eu estou falando do verme achatado, aqueles vermes que causam doenças como teníase e esquistossomose, e o verme nemateuminto, o verme cilíndrico, o cara parece um macarrão, certo? Um espaguete. Quais são essas doenças? Ascaridíase e ancilostomose. Você vai ver nas próximas videoaulas. Mas vamos continuar com mais uma coisinha. Os conceitos importantes para você acompanhar as próximas videoaulas. Acompanha comigo agora. Olha os conceitos que eu coloquei aqui para você. Continua aqui comigo, tá? Quais são eles? Agente etiológico, hospedeiro, habitat, profilaxia e transmissão. O que é cada uma dessas coisas? Quando eu falar em agente etiológico, o exercício, né? Quando eu falar de agente etiológico, eu tô falando do ser vivo que causa a doença. Se é o verme, se é a bactéria, se é o fungo, se é o vírus, tá? Quem que é esse cara? Normalmente, né, eu tenho o nome desse ser vivo aparecendo na situação, no problema. Você pode encontrar a expressão agente causador. É a mesma coisa, tá? Porque o agente etiológico é o ser vivo que causa a doença. Se eu falar em hospedeiro, duas coisas podem acontecer, tá bom? Eu posso ter o hospedeiro chamado de definitivo e o hospedeiro conhecido como intermediário. Como identificar quem é quem? Basta você identificar lá no ciclo de vida desse parasita o que está acontecendo no corpo do hospedeiro, tá? Quem é que está no corpo do hospedeiro? Para ser um hospedeiro definitivo, quem que está lá? Qual forma de vida do parasita que está lá? É o indivíduo adulto, se eu estiver falando em vermes, por exemplo? Ou
a reprodução sexuada está acontecendo no corpo desse cara. Porque o hospedeiro nada mais é do que o indivíduo que serve de casa, comida, roupa lavada, ainda motel do parasita, certo? Então, o que está acontecendo? É a reprodução sexuada? Se isso ocorrer, eu falo que o hospedeiro é definitivo. É o indivíduo adulto? Se isso acontecer, eu falo que é o hospedeiro definitivo. Para ser hospedeiro intermediário, é porque a reprodução assexuada está acontecendo no corpo desse hospedeiro, desse ser vivo que serve de casa, tá? Para o parasita. Se for a forma de larva desse parasita, em casos de doenças de verminoses, tá? Eu vou ter o quê? Identifico que a larva está presente nesse hospedeiro, então eu falo que ele é um hospedeiro intermediário. Percebe o seguinte, quando a gente fala em doenças, em patogêneses, eu estou falando de uma interação ecológica desarmônica, onde eu tenho o parasita, o ser que se aproveita do outro, e o hospedeiro, tá? Que é aquele indivíduo que vai fornecer os nutrientes, tudo que o parasita precisa para se desenvolver e continuar o seu ciclo de vida. O que mais que eu preciso identificar? O habitat. Onde esse parasita está? Qual parte do corpo do hospedeiro que esse parasita é encontrado, ok? A outra palavrinha aqui mágica é profilaxia. O que é a profilaxia? Todas as medidas de prevenção que eu preciso adotar para evitar ficar doente. Então, o que acontece? Se eu sei o ciclo de vida desse parasita, desse ser vivo que causa doença, eu consigo saber exatamente todas as ações que eu preciso ter para evitar ficar doente. Então, a profilaxia são todas essas medidas, tá? E no que diz respeito à transmissão, existe a transmissão direta, ou seja, o parasita consegue chegar até você através de um vetor, existe um outro ser vivo que leva ele diretamente para você, ou eu tenho formas indiretas também de fazer com que esse parasita consiga chegar até mim. Para você entender isso daqui, eu separei um exercício e é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Então segue comigo. Acompanha comigo a leitura desse exercício. Eu quero que você identifique os conceitos que foram apresentados. Despreze aqui a doença propriamente dita, tá? Esse exercício é para treinar o quê? Os conceitos. No ciclo de vida, no ciclo evolutivo da Taenia solium, as proglotes grávidas são eliminadas do intestino do homem juntamente com as fezes. Proglotes grávida, então significa que ocorreu o quê? Reprodução, formou filhinho. Quando as fezes dos portadores de Taenia são lançadas à superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionados liberam-se das proglotes e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-os e acaba localizando-se nos músculos, onde se insista. O bichinho fica ali paradinho dentro de uma bolinha, tá? Ele não consegue crescer. Quem está ali dentro é a larvinha. Segundo essas informações, o homem e o porco nessa ordem, que tipo de hospedeiro que eles são? Note o seguinte, o que eu tenho no porco? A forma de cisto, ou seja, a larvinha que não conseguiu crescer. O indivíduo hospedeiro que possui a larva é conhecido como hospedeiro intermediário. E o homem, que lá no corpo dele ocorreu a formação desse bebezinho que estava dentro do ovo, né? Ocorreu a reprodução sexuada, tá? Ele vai ser caracterizado como o quê? O hospedeiro definitivo, ok? Então esse exercício mostra para mim o quê? Quem que o homem é e quem que o porco é na ordem. O homem, o hospedeiro definitivo, e o porco, o intermediário. Portanto, letra C. Por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, mas se não entendeu, manda aqui pra gente a sua perguntinha, a sua dúvida, porque a gente tá aqui para ajudar você, beleza? Sucesso!